Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que talvez a gente nunca pare para pensar. De onde vêm as nossas noções de emoções, boas e ruins? Pois é, vamos fazer uma viagem direto para a mente medieval e entender como dois pensadores gigantes, Agostinho e Aquino, acabaram moldando o jeito que a gente sente e fala sobre os nossos sentimentos até hoje. Isso vai preparar o terreno para uma discussão daquelas. Vamos lá? E vamos começar com a pergunta que estava, assim, no centro de tudo para o pensamento medieval. As nossas emoções, na sua essência, elas são boas ou são ruins? Parece uma pergunta simples, né? Mas o jeito que eles responderam a isso séculos atrás reverbera muito na maneira como a gente lida com ansiedade, alegria e raiva hoje em dia. Para a gente entender essa virada de chave, precisamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o momento em que o cristianismo se tornou a grande força na cultura ocidental. Isso não mudou só as crenças, não. Isso basicamente deu um novo mapa para a nossa vida interior, alterando completamente as regras do jogo emocional. De repente, as emoções deixaram de ser só reações. Elas passaram a ser julgadas por um critério totalmente novo. Elas nos aproximam ou nos afastam da salvação. Conceitos como o pecado original, transcendência, tudo isso virou a lente através da qual todos os sentimentos eram vistos. E, claro, classificados como algo desejável ou perigoso. E o primeiro grande nome a tentar mapear essa nova paisagem emocional foi ele, Santo Agostinho. Com inspiração em Platão e nos estoicos, ele foi um dos pioneiros em tentar sistematizar o que significava sentir dentro desse novo contexto cristão. E as ideias dele, olha, foram absurdamente influentes. Agora, focando bem em Agostinho, a gente encontra uma visão, vamos dizer, bem severa, mas que marcou época, sobre a natureza humana. Para ele, as emoções não eram só sentimentos, eram um verdadeiro campo de batalha espiritual. A palavra que o Agostinho usava para as emoções já entrega o jogo. Ele não chamava de sentimentos. Ele adotou um termo dos estoicos, perturbações. Sabe o que é isso? Perturbações, tumultos. Só o nome já diz muito, não é mesmo? Para ele, as emoções eram, por natureza, uma força caótica, uma tempestade interna que ameaçava a paz da razão. Na visão do Agostinho, a alma vivia em guerra. As emoções eram uma consequência direta do pecado original, tipo uma falha no nosso sistema. Sentimentos como o deleite ou desejo eram os grandes vilões da história. Já outros, como o temor a Deus, podiam até ser ferramentas úteis para a salvação. E o objetivo final era chegar com a alma no céu, finalmente em paz, livre de todo esse barulho emocional. Mas a história, é claro, não parou por aí. Séculos depois, outro gigante do pensamento, Tomás de Aquino, revisitou essa questão toda. E ele trouxe uma perspectiva radicalmente diferente, com outra inspiração, Aristóteles. Então, inspirado por Aristóteles, Tomás de Aquino olhou para as emoções não como um problema que precisava ser eliminado, mas sim como um sistema que precisava ser compreendido. O objetivo dele não era condenar ou suprimir, era organizar e entender qual era a função de cada sentimento. E essa diferença é fundamental. Onde Agostinho enxergava um problema, Aquino via um sistema. Onde Agostinho via uma perturbação a ser superada, Aquino via uma parte complexa, intrínseca do que significa ser humano. A meta mudou. Não era mais erradicar as emoções, mas sim compreendê-las e ordená-las. E aqui a gente vê o sistema dele em ação. Aquino basicamente identificou 11 emoções principais e dividiu em duas famílias. Primeiro, as concupiscíveis, que são as emoções de busca. Amor e seu oposto, o ódio. Desejo e o contrário, a aversão. Depois, vem as irascíveis, que são as emoções de luta, aquelas que nos ajudam a superar obstáculos para a gente conseguir o que busca. Esperança e desespero, confiança e medo. E a raiva, que fica ali se destacando sozinha. Só que ter um sistema tão organizadinho levanta uma nova pergunta. Se essas emoções fazem parte da gente, o que a gente faz com elas? Como é que se gerencia essas forças tão poderosas? E isso nos leva direto ao grande desafio do autocontrole. A lógica do Aquino para essas duas famílias era bem profunda. Ele usou 3 argumentos principais. Primeiro, da interferência. Uma emoção pode anular a outra, tipo a raiva diminuindo a luxúria. Segundo, da submissão. A alma pode se render à angústia, mesmo indo contra um desejo. E terceiro, o que a gente pode chamar de argumento da origem. As emoções de luta quase sempre aparecem para defender ou para alcançar as emoções de busca. É só pensar na raiva que a gente sente quando algo que amamos é ameaçado.
E aqui tem um ponto, gente, que é crucial no pensamento de Aquino, algo que a ciência moderna só confirmaria séculos depois. Para ele, as emoções não eram só ideias abstratas na mente, elas eram somáticas, eram experiências sentidas no corpo, com manifestações físicas que nos impuram para a ação no mundo. E agora, a grande virada na história. Numa cultura que valorizava o autocontrole acima de quase tudo, Aquino chega com uma afirmação surpreendente. Ele diz que a ideia de ter controle absoluto sobre as emoções não é só impossível, é perigosa. Nas palavras dele, é ousado e talvez até herético, porque seria negar a nossa natureza fundamental, que foi criada com essas paixões. Então, qual é a solução dele? Bom, não é a supressão total, no estilo Agostinho. A sacada é o controle indireto. Em vez de lutar de frente com uma emoção, a pessoa deveria usar a razão, cultivar bons hábitos e fortalecer a fé para guiar, para modular essas forças, e não para tentar destruí-las. Uma abordagem muito mais sutil e, vamos combinar, muito mais humana. Certo, mas por que tudo isso importa para a gente hoje? Vamos amarrar esses pontos históricos com o presente e ver qual é o legado medieval na nossa conversa moderna sobre emoções. Resumindo a nossa viagem, a gente saiu das perturbações de Agostinho, que eram vistas como falhas do pecado, e chegamos nas paixões organizadas de Aquino, entendidas como parte do design humano. É uma mudança de perspectiva, assim, monumental. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é um ponto de partida perfeito para a nossa discussão. Fica a reflexão. Essa tensão medieval entre tentar controlar totalmente nossas emoções e a ideia de aceitá-las como parte de quem somos, de que forma isso ainda aparece hoje? Nos livros que a gente lê, nas terapias, nas conversas sobre saúde mental, é uma herança poderosa e que com certeza vale muito a pena explorar.